Muito bem, queridos, nós vamos meditar então agora na palavra do Senhor. Hoje, seguindo essa sequência de estudos sobre o que a Bíblia diz sobre o dinheiro, estudos baseados num livro do pastor Augusto Nicodemos, nós vamos estudar hoje sobre o que é mordomia cristã. Teremos um embasamento bíblico sobre esse assunto. E para isso eu gostaria que vocês abrissem a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 12. Nós vamos ler do versículo 42 até o 48, como um texto base para o estudo de hoje. Lucas, capítulo 12, do versículo 42 ao 48. Ok? A palavra do Senhor nos diz assim: Disse o Senhor: Quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que ele confiará todos os seus bens. Mas, se aquele servo disser consigo mesmo, meu senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo em dia em que não o espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas àquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E àquele a quem pouco se confia, muito mais lhe pedirão. Vamos orar mais uma vez? Querido Pai, mais uma vez estamos em oração diante do Senhor para te agradecer, ó Deus, pela graça do Senhor nas nossas vidas, por estarmos na Tua presença e podermos estudar agora a Tua maravilhosa palavra. Fala aos nossos corações, ó Deus, pois nós oramos em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Bem, mordomia cristã. A gente começa fazendo a seguinte pergunta: qual o significado bíblico dessa expressão, mordomia cristã? Primeiro, a gente precisa pensar da seguinte maneira: mordomia cristã não é regalia. Tá? Não é a ideia de fulano está vivendo na boa, fulano está vivendo na mordomia. Não tem essa expressão comum no dia a dia? Mordomia cristã não tem nada a ver com isso. Tá? Não são favores concedidos. Então, o que é mordomia cristã? A palavra mordomo, ela vem do latim e significa o principal administrador de uma casa. Então, mordomo é isso, o principal administrador de uma casa. E é nesse sentido que a palavra mordomia, ou a palavra mordomo, é utilizada na Bíblia. Nós temos exemplos de homens que foram mordomos. José, no Egito, foi mordomo. Principal administrador da casa de Potifar. Não é isso? José no Egito foi mordomo. Potifar confiou a José todos os seus bens, todos os seus pertences. Tudo estava nas mãos de José. José também foi mordomo, um grande administrador,
de Faraó. Depois que ele foi tirado da prisão, interpretou os sonhos de Faraó, Moisés foi aquele que administrou o Egito inteiro. Todos no Egito deveriam estar submissos a José, menos Faraó. José prestava contas a Faraó. Um outro exemplo de mordomo foi Eliezer, mordomo de Abraão, um homem que administrava todos os bens de Abraão. E aí, Abraão era um homem muito rico. Abraão era riquíssimo. Potifar também era rico. Faraó também muito rico. E tanto José como Eliezer foram mordomos que tiveram exatamente essa atitude de administrar os bens que pertenciam aos seus senhores. Amém? Essa é a ideia de mordomia. E nesse sentido, mordomia cristã é um ensinamento bíblico de que o homem é o mordomo de todos os bens que pertencem a Deus. Essa é a ideia básica de mordomia cristã. E dessa ideia básica nós tiramos os princípios bíblicos, o embasamento bíblico, a fundamentação bíblica para essa verdade. Qual verdade, pastor? O homem é o mordomo dos bens que Deus lhe confiou. Amém? Isso é mordomia. Vou repetir. O homem é o mordomo dos bens que Deus lhe confiou. E aí, quando a gente fala o homem é o mordomo, esta pessoa aqui, e aí homem no sentido genérico, né, é tanto aquele que tem Cristo como Senhor e Salvador, como também aquele que não tem. A mordomia diz respeito absolutamente a todos os seres humanos. Amém? E não apenas aos cristãos. Não apenas aos cristãos. Nós veremos daqui a pouquinho que os cristãos, eles têm um motivo a mais a ser fiel em relação à mordomia. Mas a gente precisa buscar na Bíblia esse embasamento de que todos os seres humanos são mordomos dos bens que pertencem a Deus. E onde é que a gente tem essa base bíblica, pastor? A gente tem essa base bíblica, em primeiro lugar, dizendo que Deus criou tudo que existe. Inclusive, nós já vimos isso aqui em sala de aula. Deus criou tudo que existe. O relato de Gênesis, capítulo 1, não tem igreja ainda ali, tem? Tem crente ali em Gênesis, capítulo 1? Não. Nós temos a criação das coisas. A criação das coisas. Do versículo 1 até o versículo 31, ou seja, o capítulo 1 de Gênesis estava mostrando Deus criando todas as coisas. No primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, e em cada dia Deus está criando. Nada existia. Absolutamente nada existia. Nenhuma planta, nenhuma rocha, nenhum animal, nada, absolutamente nada. E Deus foi fazendo, criando todas as coisas. O escritor aos Hebreus, no capítulo de número 11, versículo 3, diz que Deus, em 6 dias, criou todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, é isso que nós temos, é esse relato que nós temos em Gênesis capítulo 1. Disse Deus, haja, e houve. Disse Deus, faça, e se fez. Deus foi falando e as coisas foram acontecendo. Deus foi determinando e as coisas foram acontecendo. Essa expressão determinar, às vezes, é muito mal compreendida no contexto evangélico e traz o ensinamento de que nós também podemos determinar para que as coisas aconteçam.
Só que biblicamente não é assim. Deus, do nada, criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Exaltado seja o nome do Senhor. Amém? Então é isso. Nós estamos vendo a primeira base bíblica. Deus criou tudo que existe. Ora, já que Deus criou tudo que existe, por causa disso, Ele é o dono da sua criação. Concordam? Ele é o dono da sua criação. Não há nada que exista que Deus não seja o dono. Isso pode estar, qualquer coisa que eu pense, pode estar em meu poder, em seu poder, ou pode estar nas mãos de alguém que nem acredita que Deus exista. Mas aquilo foi criado por Deus. Vamos ler alguns textos. Salmo de número 24, versículo 1, e também 89, versículo 11. Eu gostaria que os irmãos lessem esses textos. Eu quero pedir uma ajuda também em relação ao tempo. Eu estou precisando que os irmãos me deem uma força no tempo, porque o relógio ali eu acho que ele não está muito bem ajustado. Aí fala para mim o horário aí, por gentileza. 9h46. Beleza. Muito bem. Vamos lá. Salmo 24, versículo 1. O que é que diz? Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Amém? A quem pertence a terra? O texto diz que é ao Senhor. Mas não somente a terra, tudo que está nele, tudo que está nela, perdão. Tudo que está nela. E tem mais. Não apenas as questões no sentido de animais, mas também os seres humanos. Porque o texto diz, aqueles que nele habitam. Então isso vem para mostrar que não existe nada na criação que não pertença a Deus. Salmo 89, versículo 11, o que é que diz? Eu sou o céu, e tua é a terra, o mundo e a sua plenitude, tu o estabeleceste. Amém? É a declaração do salmista. Teus são os céus, tua é a terra, o mundo que estabeleceste. Bendito seja o Senhor. Ora, irmãos, vamos lá. Olha a base bíblica. Deus do nada criou tudo. Consequentemente, Ele é o dono de tudo. Ele é o dono de tudo. Já que Ele é o dono de tudo, Ele também tem, deixe-me usar essa expressão, plena liberdade, porque quando a gente usa a expressão liberdade, Deus é o Senhor, Ele é Rei. Ele tem liberdade para entregar o que é dele nas mãos de quem Ele quiser. E Ele também tem poder, autoridade para tirar o que é dele, tirar das mãos de alguém e colocar nas mãos de outra pessoa, porque é dele. É dele. A gente tem que pegar a base, nós somos mordomos. Mordomos, apenas cuidamos do que não é nosso, pertence a Deus. Então, se o Senhor em um momento disser, eu quero tirar isso aqui que está em suas mãos e colocar agora nas mãos de uma outra pessoa, Ele não está fazendo nada de errado nisso, porque é dele. E nós temos isso muito na Bíblia. Gênesis capítulo de número 12, nós temos o Senhor falando com um homem, com Abrão, que depois o nome passou a ser Abraão. E o que foi que Deus disse ali em Gênesis 12? Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai e vai para a terra que ainda te mostrarei. E Abraão, então, deixa-me falar Abraão porque a gente tem mais costume, né? Ele saiu em obediência ao Senhor, em obediência ao Senhor. E quando ele chegou na terra, que foi a terra de Canaã, o que foi que Deus disse? Eu vou entregar tudo isso aqui a você.
tudo isso aqui vai ser seu. A terra estava vazia? Não tinha ninguém lá? Tinha, os moradores estavam lá. E Deus declarou: eu vou tirar todos esses moradores daqui e vou entregar essa terra a você e à sua descendência. Porque é de Deus. Porque pertence a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Isso é muito importante a gente trabalhar essa perspectiva aqui. Ele tira de quem quer e entrega a quem ele quer, porque tudo pertence a ele. A grande questão é que nós nos apegamos tanto às coisas, e é comum a gente falar assim: isso aqui é meu. Então o que é meu ninguém tira. O que é meu está garantido. Está garantido aqui, nessa relação aqui, de igual para igual. Mas Deus é o Senhor. Então aquilo que eu falo que é meu, na verdade, biblicamente não me pertence, pertence a Deus. Bem, então a gente segue. Deus é o dono do universo, dos animais. Lá em Ageu, capítulo 2, versículo 8, diz que Ele é o dono da prata e do ouro. Ele é o dono do homem, do ser humano. Ele é o dono do nosso corpo. Deus é o dono de todas as coisas que Ele criou. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Bem, essa é a primeira base bíblica, muito importante. Estamos fundamentados nela? Estamos? Então, o que temos pertence a quem? Pertence a Deus. Pertence a Deus. A segunda questão da base bíblica é que Deus colocou o homem como administrador dos seus bens. Esse foi o propósito de Deus. Deus quis fazer assim. E isso está lá em Gênesis, no início de tudo. No início de tudo, quando o cristianismo não existia, permitam-me falar assim. No início de tudo, quando apenas Adão e Eva existiam. E deles, desse casal, vem toda a humanidade. E ali, no início de tudo, Deus já disse que eles seriam os administradores. Deus então chamou o homem, chamou a mulher e confiou nas mãos deles a administração dos bens que pertencem ao Senhor. No início a gente tem ali o relato bíblico, vamos para Gênesis capítulo 1, versículo 29. O que é que diz aí? 29 e 30. Deus disse ainda: eis que tenho dado todas as terras como semente, que há certeza. Toda a terra, todas as árvores, que há fruto, que tem semente. Isso servirá de alimento para você e para todos os animais da terra, todas as aves do céu, todos os animais sobre a terra, em que há folha de justiça. Toda erva verde lhe servirá de alimento. Verso 30. E assim se fez, não é isso? Verso 30. Muito bem. Capítulo 2, versículo 15. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Muito bem. Verso 19 e também o 20. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais, todas as aves do céu, trouxe o dragão para ver que nome lhe daria, e o nome que ele deu a todos os seres vivos, esse seria o nome dele. 20. O homem deu nome a todos os animais
Muito bem. Então, olha, é o início de tudo, é a criação, Deus fez o homem, Deus fez a mulher e passou para eles a responsabilidade de cuidar da criação. De cuidar da criação. Colocou o homem, colocou o casal em um jardim e disse, olha, vocês vão cultivar e guardar. Isso significa serviço, trabalho. Cultivo exige trabalho. Guardar exige trabalho. Então Deus coloca para o homem a responsabilidade de manter as coisas que foram criadas, de preservar as coisas que Deus fez. Tá? Domínio sobre os animais, domínio sobre as plantas. O homem começa a ter autoridade dada por Deus, delegada por Deus, não autoridade própria, mas algo que foi delegada por Deus. O homem colocou o nome aos animais. O texto fala sobre todas essas coisas, né? Então havia um serviço, havia um trabalho, havia atividades ali. O homem estava administrando as coisas que pertenciam a Deus e que pertencem a Deus. Exaltado seja o Senhor. Essa verdade aqui de Gênesis capítulo 1 e também capítulo 2, ela é refletida em outras passagens bíblicas. Há outras pessoas dentro da Bíblia que refletem essa visão de que Deus deu ao homem a administração das coisas que pertencem a ele. Por exemplo, o Salmo de número 8, e eu gostaria que os irmãos lessem para mim, Salmo de número 8, do versículo 3 até o 8. Muito bem, graças a Deus. Olha, irmãos, olha o destaque, né? Versículo 6. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão. É isso. Deus confiou ao homem domínio sobre a criação. O domínio no sentido de cuidar. O domínio muito bem descrito lá em Gênesis capítulo 1. De cuidar, de preservar, de guardar as coisas que Deus criou. Não o domínio no sentido de destruir a criação, mas de cuidar da criação. Amém? E usar a própria criação como um meio de crescimento, de subsistência, de progresso. Essa é a ideia que a gente tem aqui. Uma observação importante é que o Senhor nos concedeu bens e dádivas para que pudéssemos usá-los para o seu louvor e a sua glória. Essa é a ideia. Quando Adão estava cultivando a terra, Adão e Eva, eles faziam isso, em primeiro lugar, para o louvor e glória de Deus. É claro que ao fazer isso, eles estavam tirando o sustento para si. O sustento para si. Mas o objetivo primeiro e o objetivo maior é a glória de Deus. Isso traz uma aplicação muito importante para a gente, porque quando nós utilizamos os recursos que temos
para o nosso sustento, para o nosso bem-estar, para o nosso crescimento, isso não está errado. Mas isso precisa ser feito, em primeiro lugar, para a glória de Deus. Porque qualquer coisa que temos, bens materiais, seja o que for, se isso não tiver a glória de Deus em primeiro lugar na nossa mente e no nosso coração, nós estamos errados. Por quê? Porque pertence a Deus. Existimos para a glória de Deus, fomos feitos para a glória de Deus. A nossa alegria, a nossa satisfação está em viver para a glória de Deus. Então, quando Deus nos concede alguma coisa material, precisamos lembrar, isso aqui é para a glória de Deus. E quando pensamos assim, estamos pensando biblicamente e somos levados a cuidar do que Deus nos deu de uma forma diferente. Porque eu preciso cuidar disso aqui de tal maneira que o Senhor seja engrandecido, que o Senhor seja glorificado, seja um bem material, seja uma oportunidade de trabalho, é para a glória de Deus. Você trabalha, você exerce uma atividade, você está numa empresa, sua carteira está assinada naquela empresa, aquilo ali é para a glória de Deus. Deus te deu uma família, é para a glória dele. Exaltado seja o nome do Senhor. Estamos falando de questões, de bens, tudo é para a glória de Deus. Então, meus queridos irmãos, Deus fez isso. E repito, esse mandamento de Deus, essa entrega dos bens dele para o homem, é para o ser humano de uma forma geral. É para o ser humano de uma forma geral, não apenas para os crentes. E aí a gente dá uma passada geral no mundo assim, na nossa mente a gente diz assim, como o homem tem exercido a sua mordomia. Só que a palavra do Senhor nos diz que um dia todo ser humano prestará contas da sua mordomia diante do Senhor. Só que o que foi que aconteceu? A grande questão é que em Gênesis capítulo de número 3, nós temos a entrada do pecado no mundo. Adão pecou, Eva também pecou, né? E as consequências do pecado de Adão, da desobediência de Adão, essas consequências, elas passaram para a gente. E aquilo que, falando sobre mordomia, de exercer atividade, aquilo que antes era algo prazeroso, de guardar da terra, de cultivar a terra, tornou-se, por causa do pecado, algo difícil, doloroso de fazer. Porque Deus amaldiçoou a criação por causa do pecado do homem. Capítulo 3, versículos 17 até o 19, eu vou ler o texto. Diz assim, de Gênesis: E a Adão disse: Visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes à terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Disse Deus: maldita é a terra por tua causa. O trabalho continua. O trabalho que Deus colocou para o homem lá em Gênesis 1 e 2, continua aqui em Gênesis 3. Só que por causa do pecado, isso muda completamente. Repito, o que era prazeroso, agora se torna
cansativo, difícil, enfadonho. O texto fala da dificuldade, abrolhos, espinhos. Você tem que lavrar a terra e para que você consiga comer do pão de cada dia, você vai fazer isso no suor do teu rosto. Muita luta para conseguir o pão de cada dia. Tudo isso é por causa do pecado. O trabalho não surge depois do pecado. O trabalho foi estabelecido por Deus para o homem antes do pecado. Amém? Só que com a entrada do pecado, essas situações ficam mais difíceis. Outra coisa importante, a mordomia cristã, ela continua. Ela existia antes do pecado e ela continua depois do pecado. Deus não tirou do homem a responsabilidade de cuidar da criação. Não tirou. O homem continua com essa responsabilidade. Tá? Só que agora ele vai levar esse cuidado, muitas vezes de uma forma totalmente equivocada, ruim, danosa, prejudicial, por causa do pecado. Só que aí, nós cristãos, nós temos um motivo muito especial para sermos bons mordomos de Cristo. Porque embora muitas pessoas no mundo não exerçam essa mordomia como deveria, nós cristãos temos um motivo a mais para sermos bons mordomos. E que motivo a mais é esse, pastor? É porque nós sabemos, biblicamente, que Deus o Pai, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, Deus está redimindo a sua criação. A salvação de Cristo, a redenção significa livramento mediante preço pago. Isso é redenção. Livramento mediante preço pago. Jesus nos redimiu. Deus nos redimiu em Cristo Jesus. Ou seja, Ele nos livrou do pecado, da morte, da condenação eterna. E essa redenção houve um preço. O preço foi Cristo Jesus. O sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário. Amém? Trouxe para a gente redenção, trouxe para a gente eterna salvação. Aquilo que o pecado causou em nós, lá em Gênesis 3, chamado morte espiritual, em Cristo nós somos redimidos, passamos a ter vida. Só que o pecado também trouxe a condenação para a própria criação, para as coisas que Deus fez. Só que em Cristo, a criação está sendo redimida. Esse efeito danoso do pecado na criação, em Cristo Jesus, isso está sendo transformado. Há um tempo determinado por Deus para a redenção da sua criação. Que coisa maravilhosa! Isso nos mostra que Deus quer que a sua criação, aquilo que Ele fez de uma maneira tão linda, tão bela, e que Ele mesmo falou lá em Gênesis, isso aqui é bom. Depois Ele falou, isso aqui é muito bom. Ele quer que isso seja restaurado, que isso seja redimido. E a cruz de Cristo, a morte de Jesus na cruz do Calvário, foi também para redimir a sua criação. Então nós temos um motivo adicional para sermos bons mordomos. Porque Ele nos salvou e nós participamos hoje, louvado seja o nome do Senhor, dessa redenção da criação. Se nós sabemos que Deus está redimindo a sua criação, Ele está redimindo
as questões materiais também, nós somos mordomos disso. Nós somos os mordomos. Pastor, quando é que vai acontecer a redenção completa da criação? Quando o Senhor e Salvador Jesus Cristo voltar. A criação será redimida. O apóstolo Paulo diz que a criação hoje, ela geme, ela suporta dores como que de uma mulher quando está para dar à luz a uma criança. Ela está gemendo, ela está suportando dores. Mas o apóstolo Paulo diz que um dia essas dores vão terminar, essas dores vão acabar, porque a criação que hoje está sujeita à escravidão por causa do pecado, será liberta. Louvado seja o nome do Senhor, quando o Senhor e Salvador Jesus Cristo voltar. Vejam Romanos capítulo 8. Romanos capítulo de número 8. Verso 18 diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será o quê, queridos? Libertada, redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. A esperança bendita da volta de Jesus, quando Ele voltar, a sua criação será redimida. Por isso que a Bíblia fala de novos céus, nova terra, uma nova criação. Louvado seja o nome do Senhor. Apocalipse vai tratar bastante sobre isso. Apocalipse capítulo 21. Novo céu e nova terra. Então nós temos um motivo a mais para sermos bons mordomos. Se você olha para alguém e diz assim, puxa, fulano não está cuidando bem das coisas que Deus lhe confiou, nós temos motivo a mais para cuidar bem. Deus nos salvou. Ele nos redimiu. E nós sabemos que é desejo de Deus que a sua criação seja redimida. O que pertence a Deus? Tudo. O que Ele confiou em nossas mãos? Aquilo que lhe pertence. Então, deixe-me citar para os queridos irmãos algumas coisas que pertencem a Deus e que nós temos que cuidar. São elas: o tempo, o nosso corpo, os dons espirituais e os recursos materiais. Estamos citando algumas coisas: o tempo, o corpo, os dons espirituais e os bens materiais. O tempo é uma dádiva de Deus para o homem, é um presente de Deus.
e que compete a nós, assim, administrar. E nem sempre é fácil administrar o tempo, né? Você tem dificuldades de administrar o tempo? Você tem dificuldades de, no tempo que você tem, que é o mesmo que eu tenho, e é o mesmo que todo mundo tem, ninguém tem a mais, ninguém tem mais, ninguém tem menos. Existe alguém com 25 horas por dia? Existe alguém com 23 horas por dia? Todo mundo tem igual. O tempo é igual para todo mundo. Mas nem todo mundo administra bem o tempo que tem. Nós temos dificuldades. Eu frequentemente me vejo com dificuldades de administrar bem o tempo que Deus me deu. Mas compete a gente administrar. Porque o tempo é algo que passa, é essa própria ideia, tempo. E muitas vezes nós desperdiçamos esse bem que Deus nos deu, chamado tempo. Vejam Salmo 90, versículo 12. Veja o que o texto diz. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos o coração sábio. Essa é uma oração importante. Ensina-nos a contar os nossos dias. Às vezes a gente não consegue contar bem os nossos dias. E quando a gente menos imagina, acabou o tempo. Não é assim? A gente às vezes não conta bem os dias da semana, e quando você menos imagina, chegou sexta-feira. Já é sexta. E aí você se depara com a realidade de que naquela semana você não consegue mais ter o tempo para fazer algumas coisas que você gostaria de ter feito. Porque o tempo passou. Mas o tempo é uma dádiva de Deus. Porque Deus criou o tempo. Por incrível que pareça essa ideia, as coisas passaram a existir, ou o tempo passou a existir, quando Deus foi criando as coisas. Por isso a ideia, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Porque antes das coisas terem sido criadas por Deus, não se contava tempo, porque não havia o tempo. Essa questão do tempo é tão importante que nos 10 mandamentos, lá em Êxodo, capítulo de número 20, os 10 mandamentos, tem um mandamento que diz respeito exatamente ao tempo, a nossa necessidade de administrarmos o tempo. Êxodo capítulo 20, do versículo 8 até o versículo 10, vai falar sobre o dia do sábado. E Deus ali fala, vocês vão trabalhar 6 dias, mas no 7º dia vocês não vão trabalhar porque é o dia de descanso. Deus está mostrando a nossa necessidade de observarmos muito bem e cuidarmos muito bem do tempo. E quando Deus ali mostra a nossa necessidade de tirarmos um dia para que seja um dia de descanso, e que no período da velha dispensação, eu estou falando no Antigo Testamento, esse dia era o sábado, e na nova dispensação, Novo Testamento, esse dia passou a ser o domingo. Por que mudou, pastor? Porque Deus é o Senhor do tempo. Ele fez isso. Lá no início, Gênesis capítulo 1, quando ele criou todas as coisas em 6 dias, no 7º dia ele descansou e abençoou aquele dia.
Agora, quando a gente chega no Novo Testamento, Cristo, que é Deus, ele concluiu também toda a sua obra. Deus, o Pai, em Gênesis 1, concluiu a obra da criação. E no sétimo dia ele descansou. Novo Testamento, Deus, o Filho, concluiu a sua obra de redenção. E no primeiro dia, ele ressuscitou. Esse primeiro dia passou a ser entendido pela igreja no Novo Testamento como o dia do Senhor. E ela foi guardando esse dia como o dia que era dedicado a Deus. Então, o dia de domingo é um dia em que nós precisamos saber administrar de tal maneira que seja dedicado cada vez mais para o Senhor. Todos os dias pertencem a Deus. Todos os dias pertencem a Deus, porque Ele criou o primeiro e Ele criou o último. Ele criou o primeiro e Ele criou o sétimo dia. Todos pertencem a Deus. Mas o sétimo dia, então, e agora no Novo Testamento, o primeiro dia, que é o domingo, é aquele dia em que a gente separa para fazermos exatamente isso aqui, por exemplo. E o que é isso, irmãos? É aprendermos a administrar esse tempo que Deus nos deu. Louvado seja o nome do Senhor. E em relação ao tempo, a Bíblia mostra para a gente algumas coisas que a gente faz e que no fundo são pecados em relação ao tempo, em relação ao mau uso do tempo. E aí tem duas coisas aqui para a gente. A primeira delas é a preguiça. A preguiça é um mau uso do tempo. Preguiça é aversão ao trabalho. Aversão ao trabalho. Isso é o mau uso do tempo. E o segundo pecado é uma palavra chamada procrastinação. Procrastinação é aquela atitude de transferir para o outro dia aquilo que precisa ser feito nesse dia. E aí eu queria que você se analisasse nisso, assim como eu também me analisei nisso. Né? Quais os pecados que eu tenho em relação a essa questão do uso do tempo? Talvez o procrastinar seja até melhor compreendido com a expressão vou empurrar com a barriga e deixar o tempo acontecer, deixar o tempo resolver. Né? Tem muita coisa que a gente podia pensar sobre isso, não é o propósito aqui nosso, mas fica para a gente a nossa necessidade de pensarmos um pouco como nós estamos administrando esse bem que Deus nos deu, chamado tempo. A Bíblia diz que nós precisamos remir o tempo, porque os dias são maus. Remir é a mesma ideia de redenção. A ideia é comprar de volta esse tempo, tê-lo como algo precioso, porque os dias são maus. Amém? O tempo que eu tenho é o tempo que você tem, é o tempo que todo mundo tem 24 horas, tem gente que sabe usar melhor, outros nem tanto, mas todos nós precisamos aprender a usar bem o tempo. Um outro bem que Deus nos deu é o nosso próprio corpo. Para o salvo, o corpo é templo do Espírito Santo. É templo do Espírito Santo. Lá em Êxodo, capítulo 20,
quando o texto fala sobre o tempo, né, e o pecado relacionado ao tempo em não guardar o dia do Senhor, os 10 mandamentos também têm pecados que são relacionados ao uso do corpo. Ao uso do corpo. Vejam Êxodo 20, versos 13 e 14. Não mate, não cometa adultério. 13 e 14. Não mata e não cometa. Isso é pecado relacionado ao mau uso do corpo. Não é verdade? Então, o que é que envolve, por exemplo, cuidar bem do corpo, como mordomos que somos? Fale para mim. Alimentação, higiene, saúde, dormir bem. O que mais? Trabalhar, exercitar, o exercício. O que mais? Preservar e respeitar. Ok, o corpo, preservar e respeitar o corpo. Recreação também cuida, está envolvido nisso? Uma recreação, um lazer está envolvido nisso? Em cuidar do corpo? Sim, sim. O uso adequado dos medicamentos também. Tomar medicamento simplesmente por tomar não é cuidar bem do corpo. Não tomar quando o médico disse tome também não é cuidar bem do corpo. Não é? Então, essas questões, saúde física, saúde mental, saúde emocional, exercícios, uma boa alimentação, um bom sono, sono que restaura, recreação, todas essas coisas dizem respeito a atividades que realizamos, diz respeito ao nosso corpo. E nós precisamos cuidar bem, porque o corpo é templo do Espírito Santo. Bendito seja o nome do Senhor. Isso é mordomia. Isso é mordomia. Podemos seguir em frente? Tranquilo? Podemos seguir? Uma outra questão de mordomia diz respeito aos dons espirituais. Os dons que temos também foram dados por Deus. E eles nos foram dados com um propósito. O propósito de edificar a sua igreja. Vejam 1 Pedro capítulo 4, vejam esse texto aí. Isso, versos 10 e 11. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém? Veja o versículo 10, ó. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. O dom é uma graça de Deus. O Pedro está falando aqui que esta graça é uma graça multiforme, para mostrar a ideia de
vários tipos de dons, e alguns desses dons Pedro vai falar aqui, vai relacionar no versículo 11. Você tem vários dons aqui, ou você tem alguns dons, se alguém fala, se alguém serve, o texto está mostrando aqui, ok? O texto mostra também no versículo 11 que todos esses dons, eles devem ser feitos para que o Senhor seja engrandecido, para que o Senhor seja glorificado, porque essa é a finalidade dos dons. E o texto mostra no início do versículo 10 que esses dons devem ser exercitados para servir uns aos outros. Então, nós somos mordomos dos dons que Deus confiou em nossas mãos. Como bons mordomos, meus queridos irmãos, nós precisamos utilizá-los na comunidade cristã, no local onde Deus nos colocou. Aquele que tem o dom, e todos nós temos os dons dados por Deus, nós não podemos negligenciar o uso desses dons. Um bom mordomo é aquele que utiliza esses dons para abençoar a comunidade que pertence. Eu não posso ter um dom e guardá-lo para mim e ficar comigo. Eu preciso usar isso para que outros sejam edificados. Exaltado seja o Senhor, porque esse é o propósito de Deus. Esse é o propósito de Deus. Então, quando eu faço isso, eu exerço a minha mordomia em relação aos dons de forma correta. Entretanto, se eu tenho o dom, ou o dom que eu tenho, se eu me recuso a usar, se eu guardo comigo, se eu não abençoo outras pessoas com isso, eu estou fazendo um mau uso da minha mordomia em relação aos dons materiais. Então eu posso estar fazendo um bom uso da minha mordomia em relação ao corpo, mas talvez eu esteja falhando em relação aos bens, em relação aos dons espirituais. Eu não posso deixar de colocar esses dons para serem exercidos. E uma outra coisa, não é apenas usar o dom, é usar isso de tal maneira que o Senhor realmente seja engrandecido. Então isso significa que eu não posso ser negligente com esse dom. Eu não posso exercer esse dom de uma maneira relaxada, simplesmente por fazer, porque eu sou mordomo, porque você é mordomo de Deus. O dom que Deus te deu, é preciso que você faça isso de uma forma que realmente você glorifique a Deus com a atividade que você vai fazer. Então, se o seu dom é em relação à fala, citando aqui, por exemplo, versículo 11, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre. Nunca é na ideia de faça de qualquer forma, mas faça de acordo com a capacidade que Deus te deu, porque essa é graça de Deus na sua vida. Aleluia! Então, fazer a obra de Deus é entender que Deus nos deu isso como mordomos que somos, e nós não podemos exercer a nossa mordomia relaxadamente. Deus não se agrada quando exercemos a mordomia de forma relaxada, de forma displicente. Então, os dons e talentos que temos, eles pertencem a Deus e nós precisamos usá-los para a glória do Senhor. Amém? E por fim, a gente conclui falando rapidamente sobre os recursos materiais. E a pergunta é: como lidar com os recursos materiais de modo a sermos bons mordomos fiéis? Como é que a gente lida? Primeira coisa, nós somos mordomos fiéis
quando reconhecemos que nada nos pertence. Esse é um primeiro ponto. Quando reconhecemos que nada nos pertence. Segundo ponto, somos mordomos fiéis quando usamos os bens para a glória de Deus. E em terceiro e último lugar, somos mordomos fiéis quando contribuímos para a obra de Deus. Isso é exercer mordomia com fidelidade. Reconhecer que o que temos pertence a Deus, reconhecer que o que usamos devemos usar para a glória de Deus e reconhecer que o que temos deve ser colocado à disposição da obra de Deus. Aí a gente exerce a mordomia em relação aos bens materiais com fidelidade diante do Senhor. Bendito seja Deus. Quais foram as coisas que nós vimos rapidamente? O tempo, o corpo, os dons espirituais e os bens materiais. Pertencem a Deus e nós somos responsáveis. Então, vem algumas perguntas para a gente concluir. Primeira, você já planejou o uso que fará de seu tempo amanhã? Talvez você diga, pastor, isso já está programado. A empresa que eu trabalho já programou, né? Eu tenho que estar lá de tal hora e só posso sair de tal hora. Né? As minhas atividades em relação ao dia de amanhã, elas já estão programadas. Tá. A empresa programou nesse sentido, mas a pergunta é, você programa o seu tempo? Por exemplo, para o dia de amanhã, está programado um tempo para ler a Bíblia? Está programado um tempo para orar? Provavelmente a empresa que você trabalha não tenha programado isso para você. Outra coisa, todos nós sabemos biblicamente que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Mas a pergunta é, você vê o seu corpo como o templo em que Deus habita? A pergunta não é se você sabe disso. A pergunta é, você vê isso em você? Você reconhece isso? Então, se você reconhece, como isso afeta a maneira que você cuida do seu corpo? Porque no fundo, irmãos, sabemos, mas no dia a dia, de segunda a segunda, nem sempre reconhecemos. E nós precisamos reconhecer. Porque quando reconhecemos, isso vai mudar a maneira em que a gente lida com o nosso corpo. Você tem ciência de que Deus um dia vai pedir uma prestação de contas a você da maneira em que você está administrando os seus bens materiais? Um dia você vai prestar contas. E aí, você acha que a maneira em que você tem administrado o seu dinheiro está agradando a Deus? A maneira que você está administrando o seu dinheiro, você acha que está agradando a Deus? Deus está se agradando disso? Realmente, porque se Deus se agrada, está sendo para a glória dele.
Então está sendo mesmo para a glória de Deus? Nós somos mordomos do Senhor. Nós precisamos buscar de Deus a graça de vivermos uma mordomia de tal maneira que o Senhor nosso Deus se agrade. Louvado seja Deus. Todo esse estudo, ele é muito importante para a gente, como aprendizado, como crescimento espiritual, mas lá no fundo do coração nós sabemos que ele precisa ser vivido por nós. Vivido. Como é que a gente vai planejar o nosso tempo, por exemplo, para estar na igreja no próximo domingo? A gente precisa planejar o tempo nesse sentido. Estou falando do próximo domingo, igreja, próximo domingo. Como é que a gente vai planejar o nosso tempo para ter tempo para estar na igreja, para ler a Bíblia, para evitar a procrastinação, para deixar de lado o ócio, não é? Como é que a gente vai planejar o nosso tempo nesse sentido? A gente precisa planejar o tempo. Como é que a gente vai cuidar bem do nosso corpo? Como é que a gente vai se dedicar a servir uns aos outros na igreja? Como é que a gente vai cuidar do nosso dinheiro? A gente precisa sair daqui refletindo bastante nisso e decidindo acerca disso. Como mordomos que somos, é hora da gente chegar diante do nosso Senhor e ouvir o nosso Senhor dizendo assim: muito bem, servo bom e fiel. Estou gostando da maneira que você está administrando aquilo que eu confiei em suas mãos. Mas que possamos ouvir também o Senhor nos dizendo: servo, você não está agindo correto nisso aqui. Você precisa melhorar nessa área. Administre de forma correta isso aqui que eu confiei em suas mãos. A graça de Deus está sobre as nossas vidas, a tal ponto de nos dar forças e capacidade para voltarmos atrás sempre que necessário, nos arrependermos e fazermos as coisas da maneira correta. Bendito seja o Senhor. Vamos agradecer a Deus por esta manhã, vamos nos colocar em pé nesse instante. A gente vai fazer uma oração e a Brenda, ela tem uma apresentação com as crianças, então a gente vai orar e eu gostaria que alguém chamasse ali a Brenda na sala, tá? Para a gente poder ter esse momento com as crianças aí também. Oremos. Deus maravilhoso, bendito Senhor, te louvamos, te exaltamos, te agradecemos nesse instante pela palavra que tivemos, pelo estudo que tivemos e rogamos, ó Deus, que a tua graça maravilhosa seja sobre as nossas vidas, nos dando, ó Deus querido e santo, forças para sermos bons mordomos do Senhor em relação a esses assuntos que tratamos aqui, meu Deus. Seja sobre nós a tua graça, perdão restaurador do Senhor sobre as nossas vidas. Abençoe-nos, Senhor amado e santo, pois nós oramos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus.